Fala, hacker do meu coração, vamos juntos aqui, mais uma aula hacker aqui no Hacker da Matemática, nossa missão, vamos lembrar nossa missão, hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade, simples assim. Fecha comigo, professor Hélio Hacker, com você, vem comigo, confio em você, acredito no seu potencial, a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Acredita em mim? Vamos nessa? Então vamos lá, lembrando a nossa metodologia de trabalho aqui, a gente sempre vai resolver aqui uma questão que já caiu no Enem. O Enem, a prova de matemática do Enem tem 7 competências matemáticas e a gente sempre vai fazer uma questão que já caiu no Enem classificada dentro de uma dessas 7 competências, tá certo? Por exemplo, nós vamos começar a aula de hoje aqui, a nossa aula 35, vamos começar a nossa aula 35 aqui com a competência 1, uma questão que caiu no Enem na competência de aritmética. E vamos revisar aqui rapidamente as 7 competências matemáticas do Enem. Vem comigo, competência 1, aritmética. E eu vou falar para você o que cai nessa competência, o que cai e como cai. Vamos nessa? Aritmética, você tem que dominar o que na aritmética? As 4 operações, principalmente. O Enem vai exigir que você domine as 4 operações. Ah, professor, mas as 4 operações é moleza, claro, mas você tem que dominar as 4 operações nos positivos, nos negativos, nos números pequenos, nos números grandes, nas frações, nos decimais. Tem que dominar nas potências, nas raízes. Isso tudo aí vai cair na competência 1, aritmética. O assunto que mais cai, então, as 4 operações. O Enem vai exigir isso de você. Na competência 2, nós vamos para as questões de geometria plana e espacial, incluindo aí também as questões de geometria analítica e trigonometria, beleza? Mas principalmente geometria plana e espacial. Professor, o que mais cai em geometria plana e espacial? Áreas e volumes. O Enem adora trabalhar com questões de áreas e volumes. Beleza, meu hacker? O Enem também gosta, nessa competência 2 aí da geometria, colocar questões de visualização geométrica. Eles vão te dar um sólido e vão pedir para você exercitar a sua visualização geométrica. O que é visualização geométrica? É você saber desenhar, saber enxergar a vista superior, a vista frontal, a vista lateral de um sólido. É você saber fazer uma projeção ortogonal, que é exatamente isso, né? A vista frontal, superior e lateral. Isso é a projeção ortogonal. É você saber planificar um sólido, né? Pegar uma caixinha, recortar e colocar a caixinha num plano, tá certo? Colocar a caixinha num plano. Então, a visualização geométrica é fundamental na competência 2. Na competência 3, vão cair as questões de escalas e medidas. A escala, aquela escala lá da geografia que a gente faz os mapas, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão, tá certo? A escala nada mais é, esse 1 para 100, 1 para 1000, é a quantidade de vezes que você vai reduzir a vida real para ela caber num desenho. Pegou a visão, meu hacker? Na parte de medidas dessa competência 3 aí, você vai ter que dominar a transformação de unidades de medidas. Transformar unidades de medidas. Principalmente em 4 unidades importantes: o metro, o grama, o litro e as unidades de medida de tempo. Você precisa dominar o trabalho com horas, minutos e segundos. O Enem adora trabalhar aí nessas 4 unidades de medidas. A competência 4, agora a competência 4 é proporcionalidade. Talvez a competência mais importante da série. Por que, meu hack? Porque os assuntos da competência 4, da proporcionalidade, eles aparecem também nas questões de outras competências, tá certo? Professor, o que mais cai aí na proporcionalidade? 5 assuntos importantes você tem que dominar: razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Juro simples, juro composto. Pegou a visão, meu hack? Sendo que a regra de 3 talvez seja a ferramenta mais importante da matemática, porque ela vai aparecer em todas as outras competências. Tá certo? Na competência 5, a gente vai com a parte de álgebra. A competência 5 é a competência funções e gráficos. Nessa competência aí vão cair as equações, as inequações
e as funções, principalmente do primeiro e do segundo grau. Tem que dominar. Tem que saber que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Tem que dominar isso aí. Toda a parte de álgebra vai aparecer nessa competência 5, funções e gráficos. A competência 6 da prova de matemática do Enem talvez seja a competência mais fácil de todas, né? É uma competência que eu chamo gráficos e tabelas. O que é isso? O Enem vai te dar um gráfico ou vai te dar uma tabela e vai pedir para você concluir alguma coisa a partir desse gráfico e a partir dessa tabela. Competência tranquila, né? Muito tranquila, é uma competência mais interpretativa. Perfeito? E a última competência da prova de matemática do Enem é a competência 7, estatística e probabilidade. O que você tem que dominar aí? Na estatística, você tem que dominar média, moda e mediana. O Enem adora esses três assuntos, média, moda e mediana. Tem que também saber trabalhar com frequência relativa e frequência absoluta. Né? Frequência absoluta é o número real, a frequência relativa é a porcentagem. Quantos por cento uma parte corresponde de um total? Isso é o relativo, tem que dominar esses conceitos de absoluto e relativo, tá certo? E na parte de probabilidade, ainda na competência 7, né, vão cair as questões de probabilidade simples e probabilidade sucessiva. A probabilidade simples é a probabilidade de um evento acontecer e a probabilidade sucessiva, 2 ou mais eventos acontecerem simultaneamente. Pegou a visão, meu hacker? Olha, já fiz hackeei toda a prova de matemática do Enem, as 7 competências da prova de matemática do Enem. É assim que o Enem divide a sua prova de matemática. 45 questões, nós teremos as 45 questões divididas nessas 7 competências. E nós vamos aqui resolver questões dentro de cada uma dessas 7 competências da matemática. Eu classifiquei as questões dentro das competências matemáticas do Enem e nós vamos aprendendo a teoria dentro da questão. A gente vai resolvendo a questão e vai aprendendo a teoria matemática que tem por trás da questão. Aqui eu vou mostrar para você o que cai e como cai. Beleza, meu hacker? Vale lembrar ainda que as 45 questões de matemática do Enem, elas vão ser divididas em 11 fáceis, 23 médias e 11 difíceis. Pegou a visão, meu hacker? 11 fáceis, 23 médias e 11 difíceis. Vem comigo que nós vamos detonar a prova de matemática do Enem. Vamos na competência 1 aí, uma questão de aritmética. Vamos na competência 1, uma questão de aritmética, começando nossa aula 35. Essa questão caiu no Enem em 2015. Vamos nessa? No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. Vamos ver esse baralho aí. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 9 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tenha um valor equivalente àquele descrito. Vamos ver aí. Tá aí, o jogador recebeu aí essas 9 cartas que tá aí, né? A questão tá aparecendo aí no seu vídeo, você tá vendo a imagem aí. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e nas cartas da mão de um jogador são como no esquema. O esquema está em cima aí no seu visor. Acompanha comigo aí. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Vamos nessa? Vamos ver minha solução bem bonitinha aí. Essa questão ela vai trazer frações, frações equivalentes e decimais, né? A igualdade entre as frações equivalentes e os decimais. Vamos nessa? Então vamos lá, a solução está bem bonitinha aí. A carta da mesa é os 6/8, né? Já é uma fração que permite simplificar, meu hacker. E aí a gente divide por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter a fração 3/4. É equivalente a 6/8. Já temos uma carta aí. A fração 3/4 já é uma carta. Beleza? Então vamos ver agora com que fração equivalente a 3/4 tem denominador 100, né? Porque aí a gente já vai transformando para as porcentagens. Tem carta aí com denominador, né? Que a gente vai precisar desse 100 aí para saber a porcentagem. Tem carta aí com a porcentagem. Então vamos lá.
3/4 é igual a x sobre 100. A gente acha a fração equivalente a 3/4, que é o x sobre 100. Multiplica em cruz ali e resolve, né? A gente vai achar o x igual a 75. 3/4 é equivalente à fração 75 sobre 100. E 75 sobre 100 você pode escrever no formato de porcentagem. 75%, como está ali. E se você dividir o 75 por 100, você vai chegar no 0,75. Por quê, professor? Quando você divide por 100, o 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Né? O 100 tem 2 zeros. Então, na divisão, a vírgula anda no sentido de diminuir o número. A vírgula anda para a esquerda. Então, 75, a vírgula está depois do 5, você vai dar 2 pulinhos para trás, porque você está dividindo por 100. 2 zeros, 2 pulinhos para trás. O 75 vai se transformar no 0,75. Então, a gente tem essas 3 cartas aí equivalentes a 6/8. A cartinha 3/4, a cartinha 75% e a cartinha 0,75. As 3 estão aí, tá certo? Então, cartas da mão que formam um par com a carta da mesa são 3. Resposta certa, letra E. 3 cartinhas da mão do jogador, elas formam um par com a carta da mesa. Muito legal esse joguinho aí. Esse joguinho é muito comum, né? Tem no dominó também, tem nas cartas aí, para a gente trabalhar frações equivalentes e decimais, porcentagem, né? Você sabe que todo número pode ser escrito na forma de fração e também na forma decimal e também na forma de porcentagem, né? Todo número a gente tem essas 3 formas de escrever, né? Então tá aí, o 3/4 ele é o 75 sobre 100 na fração e ele é o 75% na porcentagem e ele é o 0,75 no decimal. Olha que bacana aí, beleza? Então pega essa visão, meu hacker, pega essa visão, fração, porcentagem e decimal. Um mesmo número pode ser escrito dessas 3 formas, fração, porcentagem, decimal. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto? Então, a nossa primeira questão da nossa aula, dessa nossa aula aí, a primeira questão tá aí e a gente acabou de resolver. Espero que tenha entendido. Lembrando que tente fazer a questão sozinho, meu hacker. Coloca a questão na sua tela, dá um pause e tenta fazer sozinho. Não conseguiu? Vê minha solução. Tenta de novo, fazer sozinho. Não conseguiu? Vê minha solução. Na terceira vez, você aprendeu a questão, você pegou a visão. Tamo junto? Vamos para a próxima. Continuando nossa aula 35 aqui, meu hacker. Vamos junto? Agora, na competência 2, a gente vai fazer uma questão de geometria plana espacial aí na competência 2, beleza? Uma questão muito bacaninha. Preciso de toda a sua atenção, toda a sua audiência aqui para você entender a questão junto comigo. Vamos lá? Essa questão exige da gente um pouco mais de atenção. Vem comigo. Essa questão caiu no Enem 2016. O proprietário de um restaurante deseja comprar um tampo de vidro retangular para a base de uma mesa, como ilustra a figura aí. A figurinha está aí da base da mesa. Olha que bonitinha. Sabe-se que a base da mesa, considerando a borda externa, tem a forma de um retângulo, cujos lados medem AC 105 centímetros e AB 120 centímetros. Beleza. Na loja onde será feita a compra do tampo, existem 5 tipos de opções de tampos de diferentes dimensões e todos com a mesma espessura. Tá aí as dimensões, né, do tampo que a gente vai colocar nessa mesa aí. Beleza. O proprietário avalia para a comodidade dos usuários que se deve escolher o tampo de menor área possível, né, até para ficar mais barato, né, penso eu, que satisfaça a essa condição. Ao colocar o tampo sobre a base de cada lado da borda externa da base da mesa, deve sobrar uma região correspondendo a uma moldura em vidro, limitada por um mínimo de 4 centímetros e um máximo de 8 centímetros da base, né, fora da base da mesa de cada lado. Segundo as condições anteriores, qual é o tipo de tampo de vidro que o proprietário avaliou que deve ser escolhido? Vamos ver o tipo aí, vamos na nossa solução bonitinha aí. Pega a visão, meu hacker. Então, a gente tem o tampo da mesa aí, né? A base é 120 por 105. 120 no comprimento, 105 na altura. Show? Essa é a base, as dimensões da base. Show? A gente quer que passe
né, o dono do restaurante lá quer que passe 4 centímetros de cada lado. Então eu coloquei no desenho aí, tá vendo o desenho aí na sua tela aí? Tá confirmando aí o desenho na sua tela aí? Tá comigo? Tá me acompanhando? Então eu coloquei na sua tela aí. Ele quer uma margem de 4 centímetros em cada lado. Ele falou que para ficar confortável para o usuário, né, porque às vezes o usuário apoia naquela borda e o vidro levanta, por isso que ele tem que ser colado muitas vezes, né? Mas para ficar confortável, a gente pode ir de 4 centímetros na margem, pode ir até 8 centímetros. Então eu fiz um outro desenho aí, mostrando comprimento e largura, com a margem de 8. Beleza, meu hacker? E aí eu fiz o cálculo com a margem de 4 e o cálculo com a margem de 8. Pegou a visão? Me acompanha aí. 105 mais 4 mais 4, 113. 120 mais 4 mais 4, 128. Então, o tampo confortável, ele pode ter as dimensões de 113 até 128, no mínimo. Não pode ser menor que isso. Menor que isso, está fora. E, no máximo, o tampo pode ir até onde? 105 mais 8 mais 8, que é a margem máxima que o dono do restaurante quer. Maior que isso, ele não quer. Ele quer até 8. Pegou a visão, meu hacker? Então, a gente vai ter 105 mais 8 mais 8, 121. Beleza? E a gente vai ter o 120 mais 8 mais 8, 136. Essas são as dimensões máximas que o nosso tampo de vidro pode ir. Vamos escolher qual é o tampo mais indicado? A gente quer o menor tampo possível que tem aí, né, disponível para a gente comprar. Para ficar mais barato, vamos comprar o menor, dentro do que é confortável. Por que eu risquei o tipo 1? Por que eu risquei o tipo 1? Porque ele está com 110 centímetros ali, ó, na largura. Está com 110. E o mínimo que a gente quer é 113 na largura. Olha a largura lá, 113. Beleza? Então, tá fora. Tá fora, né? Tá fora. E aí, a gente vai ter o quê? O tipo 2. O tipo 2 está arriscado também. Por que está arriscado? Ô, professor, mas o 115 está bom, ó. Está entre 113 e 121. Tá legal. Mas se você olhar o lado de lá, tá 125. 125 está fora do comprimento, do que é confortável, que tem que estar entre 128 e 136 ali os comprimentos. Tá certo? Então tá fora. O tipo 3 é 115 por 130. Está dentro dos dois intervalos. O 115 está dentro do 113 e 121 e o 130 está dentro do 128 e 136. É esse tampinho aí que a gente vai pegar. Professor, por que não tipo 4, tipo 5? A área vai ser maior. A gente vai pagar um preço maior. Porque o tipo 4, 120 por 130 e o tipo 5, 120 por 135. A área vai ser maior, a gente vai pagar mais. Então, o de menor área, que atende às especificações, é o tipo 3. Você pegou a visão, o que é uma questão de matemática do Enem, meu hacker? É um problema da vida real que a gente vai modelar, que a gente vai resolver, tá certo? É mais ou menos isso que um engenheiro de produção faz no seu dia a dia. Resolve problemas que aparecem dentro de uma empresa. Esse aí é um tipo de problema que um dono de um restaurante tinha, o que a gente ajudou ele a resolver. Beleza, meu hacker? Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula 35 aqui, meu hacker. Vamos nessa? Agora a gente vai resolver uma questão da competência 3, da competência escalas e medidas. Vem comigo, vamos lá. Essa questão caiu no Enem 2015. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar água captada das chuvas. Muito legal, né? Uma atitude sustentável e que economiza no bolso, né? Que tem a capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Caraca, é um reservatório, né, de responsa, né? Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser... Vamos nessa. Vamos ver aí o que acontece aí com essa lista aí. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu com essa questão. Cada pessoa gasta 0,08 metros cúbicos. São quantas pessoas na casa? 10 pessoas. 0,08 vezes 10, 0,8 metros cúbicos por dia. Essa família quer o quê?
quer que esse reservatório atenda durante 20 dias. Então, a gente vai multiplicar 0,8 por 20 dias. Então, a gente vai ter que ter para toda a família 16 metros cúbicos, certo? E aí a gente vai fazer o 0,8 vezes 20 de forma hacker. Vamos hackear essa multiplicação. Aquele zerinho do 20 faz a vírgula andar uma casinha para frente. Vai dar 8. 8 vezes 2, 16. Multiplicando no modo hacker. Beleza, meu hacker? Anda para frente porque é a multiplicação. Quando você divide por número que tem zero, a vírgula vai para trás, porque é divisão. Né? Quando você está dividindo, a tendência é diminuir o número. Quando você está multiplicando, a tendência é aumentar o número. Aí a vírgula vai para frente. Beleza? 1 0, uma casa. Números que tem zero, né? 1 0, uma casa. 2 zeros, duas casas. 3 zeros, três casas. E assim sucessivamente. 1 metro cúbico tem 1000 litros. O que é uma caixinha de 1 metro cúbico? É 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Então, você tem uma caixa de 1 metro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1. Numa caixa de 1 metro cúbico cabem 1000 litros. Pode fazer a experiência e dá certo. E aí, o que eu sempre falo com você, meu hacker? Faz um cartaz hacker com essa relação aí. Pega uma folha chamex, uma folha de caderno, um pincel mais forte e escreve 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Cola na parede do seu quarto, cola na tela da televisão, na porta da geladeira, no espelho do banheiro e fica olhando para esse cartaz um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas. Na terceira semana você já decorou, pode tirar. Ah, mas minha mãe vai brigar comigo. O importante é a gente passar na faculdade. O importante é detonar as questões do Enem. Deixa a mamãe brigar, não tem problema não. Fala com a mãe, vou detonar o Enem com esse cartaz aí, hein? Cartaz sagaz, meu hacker. Vem comigo? Então, 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Beleza. A gente precisa de 16 metros cúbicos. 16 metros cúbicos vezes 1000 litros. 16.000 litros. Resposta certa, letra E. Resposta certa, letra E. 16.000 litros. Beleza, meu hacker? Então, essa foi uma questão na competência 3. E assim, a gente vai encerrando aqui a nossa aula de número 35. Tá certo? Eu espero você, convido você para estar aqui sempre com a gente no canal aqui, né? Estudando matemática, acompanhando as nossas aulas, porque acompanhando as nossas aulas aqui no Hacker da Matemática, a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Acredita em mim? Eu acredito em você. E a gente é fechamento, a gente está junto. Beleza? Te convido para assistir conosco aqui. A nossa próxima aula está sempre junto com a gente aqui. Beleza? Até a próxima. Grande abraço.